Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a sociologia de Pierre Bourdieu, sociólogo esse tão influente no século XX e trouxe diversos conceitos muito importantes para pensar nossa contemporaneidade e o mundo social que nos cerca ao nosso redor. Sociólogo esse que é influenciado pelos clássicos, que eu irei destrinchar alguns conceitos muito importantes, como hábito, capital cultural, capital simbólico, entre outros conceitos que determinam a sociologia de Pierre Bourdieu. Eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História e hoje eu irei explicar para vocês quem foi o sociólogo Pierre Bourdieu. Em primeiro momento, eu gosto sempre de destacar, nós tentarmos entender o que é a sociologia, né? É sempre bom trazer para o campo do debate, ainda mais o Bourdieu, né, que fala sobre campo, né, como seu conceito, que a sociologia, ela explica e ela ensina, né, como nós temos que estudar a sociedade. A sociologia, ela é uma ciência que ela tenta entender a sociedade e o indivíduo, como é que ele se comporta perante a sociedade. Ela vai se instituir, né, como disciplina, como ciência lá no século XIX, lá para tentar explicar a sociedade industrial, sociedade essa que trazia muitos problemas. Então, quando o Bourdieu ele vai olhar lá no século XX, né, foi praticamente ontem, né, ele vai tentar entender os problemas que surgem no decorrer da sua sociedade. E aí ele vai se inspirar nos seus clássicos. E qual clássico seria esse, né? Seria o sociólogo Max Weber e o sociólogo Karl Marx também. Esse que constitui o que nós conhecemos como o tripé da sociologia, né? Que é o Marx, Durkheim e o Weber. E o que ele vai se inspirar no Weber, né? Fica muito nítido, é muito evidente quando Pierre Bourdieu ele fala sobre as questões das suas ações sociais. O Weber ele tem os seus conceitos, né, através da ação social, aonde traz pontos muito importantes, porque para o Weber a sociologia ela funciona já que o indivíduo ele está sempre em constante movimento, mudando esse mundo ao seu redor. E aí ele vai trazer alguns tipos de dominação também. O Max Weber, ele é muito importante para pensar desta forma, né? E aí o sociólogo Pierre Bourdieu, ele vai trabalhar dentro desses concepções. O Weber, ele tem a sua sociologia voltada para o que nós conhecemos como tipo ideal. E aí dentro desses tipo ideal, né, que determina os tipos racionais e irracionais, as ações racionais com determinados fins, outras não. E aí o sociólogo Pierre Bourdieu ele vai dentro dessa linha de pensamento. Para o sociólogo Max Weber, ele se denomina, né, ele não tem nenhum problema para dizer isso abertamente, ele se denomina como um sociólogo do estruturalismo construtivismo. E o que isso quer dizer, né? Ele quer dizer, na prática, que a estrutura social que nós, indivíduos, vivemos, elas nos moldam como ser humano. Então, por exemplo, se nós temos determinado tipo de ações, isso é porque a estrutura social ela influencia. Nós somos influenciados pelas estruturas sociais que está acontecendo a todo momento, né? O indivíduo ele já não nasce cru num ambiente cru. Esse ambiente molda junto com o indivíduo e esse indivíduo também molda esse junto com esse ambiente. Por isso que ele se denomina como um estruturalismo construtivismo, né? E aí ele vai dizer que o quê, né? Que essa sociedade ela é fruto do que nós conhecemos como uma sociedade dialética. E aí que vem a sua concepção do Marx, né? O que significa dialético para pensar a sociologia enquanto conceito? Dialético significa contrariedade. Quando eu falar um pouco sobre o conceito do seu campo, nós vamos entender. Então ele vai trabalhar com essa ideia de dialética, né? Essa ideia de dialética que é influenciada pelo Marx. O Marx fala que a sociedade ela é dialética, né? Através das lutas de classe, lembra? Burguesia e proletariado. Então o Pierre Bourdieu ele vai pegar esse estruturalismo, né,
construtivismo, e aí ele vai trazer as questões do Weber, na concepção de o quê? Né? Que estamos sempre sendo moldados, que nós temos ações que têm estrutura social, e também ele vai pegar um embate dialético do Karl Marx, né? Nessa concepção do quê? Que a sociedade ela é oposta, ela está em sempre constância. Um exemplo disso podemos imaginar até o processo que nós tivemos aqui no Brasil, como o processo de escravidão, né? Onde o escravizado, junto contra o seu senhor de escravo, né, tinha uma relação dialética. Quando a gente pega um proletariado e um burguês, um dono de uma fábrica, né, existe uma relação dialética, porque as suas concepções são contraditórias. E é nesse ponto que o Pierre Bourdieu fala sobre isso. E aí ele vai trazer alguns conceitos muito importantes para pensarmos a sua sociologia. E quais são os seus conceitos, né? Nós temos o conceito como de campo, o conceito de hábito e o conceito de capital, que é dividido em 4, mas iremos destrinchar um por um. O conceito de campo, para o Pierre Bourdieu, ele basicamente é o espaço simbólico, aonde ocorre essas disputas dialéticas. E que campos seriam esse, né? Seria esse espaço simbólico onde é que nós temos valores, onde nós temos normas, onde nós temos regras, símbolos. Então, nós temos o que, né? Isso é o campo. Para o Bourdieu, o campo ele significa o local onde é que ocorrem as ações sociais. Esses agentes sociais, onde é que nós temos essa estrutura social, isso o Bourdieu ele vai chamar de campo. Um exemplo disso, né, nós podemos perceber que é, por exemplo, a arte como um todo, né? A arte ela é dividida em 2, certo? Né? Em outras concepções também. Mas nós temos a arte erudita, temos a arte popular, temos também, né, os valores da burguesia, o proletariado. Então, é dentro disso que o Bourdieu vai chamar de campo, onde é que está ocorrendo essas disputas. Um ponto muito importante também para o Bourdieu é o que, né? É que existe sim as classes sociais e também para o Marx. Né? Existem as classes sociais. Que classes sociais são essas? É o burguês, é o proletariado, que é dividido em 2 concepções, mas também existe o que nós entendemos como categoria de classe social. Ah, mas o que seria categoria de classe social? Nós temos a classe burguesa e a classe operária. E a categoria da classe social? Nós temos, por exemplo, o médico. O médico, ele é categoria da classe social. Ele pertence à classe dos trabalhadores. Ah, e o porteiro? O porteiro, ele é uma categoria social que pertence à classe trabalhadora. Vocês estão entendendo? Como se fosse um ponto dessa classe social. Ah, e o professor? O professor, ele é uma categoria social que pertence à classe trabalhadora. E aí um enfermeiro, uma categoria social, e uma pessoa que trabalha autonomamente, uma pessoa que não trabalha de carteira assinada, ela é uma categoria social da classe trabalhadora. E um dono de uma fábrica, ele é uma categoria social da classe burguesa. Tá dando para entender? Então, quando o Bourdieu ele fala sobre esse campo, nessas disputas podem ter disputas também entre as próprias categorias, como, por exemplo, um dono de uma escola com um professor, ou um aluno com um professor, e por aí vai. Essas disputas, esses campos simbólicos, eles geram conflitos, eles geram uma relação, a palavra é dialética. Através de quê, né? Através de valores, através de normas, através de regras sociais que se estabelecem e quebram e por aí vai. O conceito de campo, para finalizar essa concepção de quê, né? Que existem disputas ali dentro. E aí o Bourdieu ele vai trazer o seu segundo conceito, que é o conceito de hábito. E o que é o conceito de hábito, né? É a capacidade que nós temos de absorver essa estrutura social. E o que o Bourdieu quer dizer com isso, né? Que tudo que existe na estrutura social, elas nos molda enquanto indivíduo. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, né? Nós, indivíduos, estamos sendo moldados por essa estrutura social. Nós não estamos
perpetuando de forma livre. Elas nos influenciam a todo momento. Em determinado momento de forma mais firme e outras não. Um exemplo disso é certos tipos de ações que acontecem na sociedade, isso modifica a gente, leva a gente a protestar, leva a gente a construir, leva a gente a destruir também concepções, a gente tem rupturas, a gente tem continuidade. Então essa estrutura social, elas não moldam, né? Então parte da nossa construção, até porque, né? E dos nossos costumes, até porque nós, como indivíduos, estamos transformando essa sociedade ao longo do tempo. A sociedade ela não avança por si só de forma sozinha. Ela não é que nem a questão da natureza, né? E até assim a natureza ainda ela é influenciada pelo ser humano. Mas nós, como indivíduo, nós avançamos com esta sociedade. Se pararmos de avançar, se deixarmos de existir, a sociedade ela não avança, né? Às vezes a gente esquece que a sociedade ela funciona através de pessoas, através de seres humanos. E aí quando a gente fala de determinados assuntos, fica até parecendo que é uma coisa que está lá pairando, de certa forma, como se fosse de forma superior, mas a gente esquece que existem pessoas. Só nós pensarmos, se a gente for pensar a economia, né? A economia, parece que é uma coisa que é intocável, a gente não consegue tocar, é uma coisa que está no superior. Olha como a economia, mas nada mais é do que um monte de pessoas pensando nas questões econômicas. Até porque se acabar as pessoas, acaba a economia. Se acabar os seres humanos, nós não temos mais economia. O grande mercado. Mas imagina esse mercado sem pessoas. Então estamos falando de seres humanos que estão se movimentando, estão fazendo a roda girar, estão ali criando concepções dentro dessa sociedade. E aí é importante destacar também que, olha como nós falamos sobre o campo, né, que é o lugar de disputa, depois o lugar de absorver, que é o que o Bourdieu vai chamar de hábito, né, os nossos costumes. E aí entra no terceiro conceito, que é o conceito de capital, mas é um conceito interlaçado com o outro. Para falar sobre sociologia tem que entender que tem uma coisa ligada à outra que vai se construindo e vai se ramificando. E o Bourdieu vai trazer o conceito de capital. E o que é o conceito de capital? É como nós, agentes dessa sociedade estrutural, a gente mobiliza a sociedade. E aí ele vai dividir em quatro, que eu vou destrinchar um por um, como capital econômico, social, cultural e simbólico. E aí não é muito difícil de se entender cada conceito, não é muito difícil de se buscar. E aí ele vai trabalhar o primeiro chamado de capital econômico. E o que seria esse capital econômico? O capital econômico é o recurso que nós temos enquanto indivíduo dentro desta sociedade. A gente acha, né, que, por exemplo, se a gente começar a trabalhar, a gente vai ficar muito, muito rico, mas isso sabemos que muito bem não é verdade. A meritocracia, nesse ponto de vista, ele não existe. Nós nascemos numa condição social e dentro dessa condição social a gente consegue ascender um pouquinho a mais ou até descer um pouquinho a menos, e aí, ou até bem a mais, né? A queda é muito maior do que a subida. Então o Bourdieu, ele vai trabalhar nessas concepções, né, de que o nosso trabalho, até o nosso trabalho individual, ele vai determinar um espaço nessa sociedade, que é os seus recursos financeiros que determinam o espaço na sociedade, né? Obviamente, pensando na classe burguesa, essa classe dominante, ela que detém, né, dos recursos, né, da força do nosso trabalho, ela que enriquece através do nosso próprio trabalho, né, até porque, pensando no conceito da mais-valia do Karl Marx, né, quem trabalha é o proletariado, mas quem fica rico é o burguês. Então, eles determinam esse espaço na sociedade através do nosso próprio trabalho, não do trabalho dele. A questão é que eles ficam o lucro, né? Eu sempre falo isso bastante em sala de aula. Quem trabalha mais, o burguês ou o proletariado? E as pessoas respondem, o proletariado. E quem fica rico, o burguês ou o proletariado? As pessoas falam, o burguês. Basicamente isso, né? Quem trabalha é o funcionário, mas quem fica rico é o patrão. Mas aí o que determina esse espaço na sociedade. E aí o que o Bourdieu vai trazer e chamar de capital cultural. Capital cultural não, desculpa, capital econômico.
E aí, dando sequência, nós temos o capital social, né? Que é o pertencimento, né? Ele vai dizer que o quê, né? Cada um de nós pertencemos a certos grupos sociais. E isso vai trazer um espaço na sociedade. E aí, vamos fazer um exemplo, né? Como nós citamos, né? Lá, isso é anterior à filosofia, à sociologia do Pierre Bourdieu, né? Mas se pensarmos lá na Idade Moderna e até um pouco na Idade Média, se a gente pensar os nobres, né? Isso é uma classe social que vai surgir, né? E vai trazer o quê? Né? Um capital social, porque determina um espaço na sociedade. O Pierre Bourdieu, ele está falando toda hora de uma sociologia de conflito, mas uma sociologia de representatividade, onde é que cada espécie, cada indivíduo representa dentro dessa sociedade. Então, quando nós falamos sobre esse capital social, a gente está falando que espaço nós temos nessa sociedade, né? Nós pertencemos a determinados grupos, certo? Por exemplo, alguém que curte um certo estilo musical, um estilo de personalidade não, né? Um padrão de consumo, né? Determinado tipo de estilo de padrões de consumo, de uma cultura pop, essa pessoa ela vai ter um espaço na sociedade, ela vai ter um espaço dentro do grupo dela. Então, isso determina, né, esse espaço na sociedade, o que nós conceituamos como capital social. E aí, dando sequência, se vocês perceberem, um está entrelaçado o outro, parece até que um é parecido com o outro, temos o capital cultural. E o que é o capital cultural para Pierre Bourdieu? O capital cultural é as nossas relações de bens naturais. Nossos bens naturais não, desculpa, nossos bens materiais. Como é que se nós estabelecemos com esses bens materiais? Esse capital cultural, ele está atrelado também ao espaço aonde nós frequentamos. Os locais que você frequenta, né? Os hábitos que você tem, as etiquetas que você adquiriu, o que você pode fazer de forma cultural que vai determinar um espaço dentro dessa sociedade. Isso Pierre Bourdieu vai chamar de capital cultural. E aí determinados espaços, determinados locais, o que te coloca dentro dessa sociedade. Eu vou para determinado espaço através do capital econômico, né? Isso é o capital cultural. Eu faço certos tipos de coisas, certos tipos de cerimônias, e isso te leva ao capital cultural. E aí, dando sequência, nós temos o capital simbólico. E o que é o capital simbólico, né? É o conjunto de etiquetas que você adquire ao longo desses processos, né? Que é um conjunto de valores. Então, se você tem determinado tipo de ações perante essa sociedade, isso te coloca dentro do capital simbólico. O exemplo disso é quando, não sei, uma determinada pessoa faz algo e você tem um recurso financeiro e você vai e coloca ali, de certa forma, dá um presente caro. Isso é um capital simbólico. Os seus vestimentas, as roupas que você usa para você se colocar dentro da sociedade. Você é uma pessoa que tem um poder aquisitivo e você pode ter um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de pertence, de ter um cordão de ouro ou algo do tipo que simbolicamente vai te colocar em um espaço nessa sociedade e vai te dar um capital, um determinado tipo de carro, não sei, você vai comprar um carro e aí esse carro ele é muito visado, ele é muito querido, ele é muito ele é muito desejado. Isso é um capital simbólico. Olha como é que você desdenha de um capital simbólico. E todo esse processo, ele gera o quê, né? Uma questão de um conflito entre essa sociedade. O Bourdieu, ele vai trabalhar dentro desta forma. Pensar a sociologia de Pierre Bourdieu é entender o campo. O que significa o campo? É aquele local de disputa, é aquele local onde é que acontecem as relações sociais. E aí nós temos os hábitos, que é o que, né? O que nós adquirimos ao longo dessa sociedade, os costumes, as tradições, o que nós absorvemos, pensa como se fosse uma esponja, né? Absorve as coisas da sociedade, também repulsa também outras coisas. Depois entramos através do capital. O capital para o Bourdieu é o quê, né? Como nós
agentes sociais, porque a história é feita desses agentes. Transformamos essa sociedade e aí dividimos em 4, como o capital econômico, o capital social, cultural e simbólico. Capital econômico tem a ver com o nosso espaço através do dinheiro, o social, o pertencimento a cada grupo, o cultural, a relação com nossos bens materiais, né? A questão é das nossas vestimentas, como eu acabei de falar, e o simbólico, né? As nossas relações com determinado tipo de ações que nós fazemos, ambientes e por aí vai. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu sei que é um pouco complexo quando a gente fala sobre esses capitais, parece que é a mesma coisa, mas é como eu disse, é um entrelaçado no outro, um depende do outro para sobreviver, ele não existe isolado e fica lá isolado. É uma questão também dialética quando nós temos uma disputa, mas pensar em Bourdieu é tentar imaginar aonde nós estamos inseridos nesta sociedade. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Esse foi a Sociologia de Pierre Bourdieu.